Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos continuar esse tema aqui sobre o jejum, sobre a questão do jejum. O jejum, ele foi proibido? O jejum, ele foi somente para os judeus? Claro que não. É preciso nós conhecer os mistérios de Deus aqui na Bíblia, tá bom? Então, meus irmãos, eu peço mais uma vez que você me acompanhe esse vídeo aí, tá? Me acompanhe esse vídeo aí. Já já nós voltamos para poder mostrar o verdadeiro evangelho, tá bom? É polêmico, porque eu não faço parte de nenhuma instituição religiosa, né, através de governo humano, e sim uma única instituição espiritual, onde o único pastor é Cristo Jesus. Né, há algum tempo saí do sistema, como eu já disse aí no vídeo de abertura. E hoje eu quero falar sobre o jejum, né? O jejum, o tão famoso jejum que as pessoas até hoje observam. E é complicado falar de jejum porque antes de até começar a leitura, a qual eu quero trazer aqui hoje, né? Eu quero trazer uma observação na palavra que se encontra em Marcos capítulo 2, que com certeza é polêmico, porque as pessoas vão falar, mas Jesus falou sobre o jejum? De fato, ele falou, olha, quando você for jejuar, não faça como hipócrita, né? Os hipócritas que vão nas praças, né, demonstrando que eles estão fazendo alguma coisa assim santa. Mas vai para o seu quarto e o pai que vem em secreto o recompensará, ou ele que vem em secreto vai observar o seu jejum. Só que o contexto é indubitável, que é inegável, né, que é para os judeus. E aqui esse texto também é para os discípulos, né, falando para judeus e os discípulos que estavam o tempo todo com ele. Lembrando que nesse momento estavam fariseus, saduceus, escribas e alguns, né, interpelam, perguntam a Jesus. E em Marcos capítulo 2, 18 começa assim: os discípulos de João, né, João Batista, e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhes: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus faz uma pergunta, né? Judeu tinha muito essa mania, né, até hoje, de responder uma pergunta com outra pergunta, né? É uma forma inteligente. Então ele responde no versículo 19: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Aí às vezes eu falo para alguns irmãos, né, que nunca observou essa passagem de uma forma correta: olha, Jesus falou que não é para jejuar. E eles ficam indignados, né, porque, poxa, como que Jesus fala que não é para jejuar? E é exatamente isso. Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Versículo 20: dias virão, né, os profetas usavam muito isso nesses intervalos aqui, possivelmente, quase certeza, os dias em que seguiria ali, né, da sua morte e ressurreição. Ele fala no 20: dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, né, e então jejuarão naquele dia. Olha só que interessante. Quais dias? Nos dias que o noivo seria tirado dos discípulos, da noiva, da ovelha. Aqui a noiva ainda não estava ainda apresentada, a igreja ainda não estava aqui apresentada, né, ainda no livro de Marcos, né. Depois eu vou até fazer outro vídeo sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é Novo Testamento, como alguns ensinam, quer dizer, uma boa parte ensinam isso, né, mas aí é para um outro momento. Continuando, então vamos observar o que Jesus quis dizer aqui na minha linha de raciocínio, no meu pensamento, na minha forma de interpretação. O nosso Senhor Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é o verbo encarnado, é a própria expressão exata de Deus.
Lembra do episódio que ele está em João, no Evangelho de João, fazendo ali a lavagem de pés, ou lava-pés, né? E ele chega para o apóstolo Pedro num certo momento e quer lavar, e o apóstolo Pedro sabe a forma que ele estava, como se fosse um escravo, né? Submetendo ali para lavar o pé dele. E ele fala: jamais, Senhor, lavará o meu pé. E o Senhor Jesus responde: se eu não lavar os teus pés, não tem partes nesse ministério, ou comigo. Então Pedro logo fala: não, Senhor, então lave todo o meu corpo. E o que é que ele responde? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Então, meus amados irmãos em Cristo, aos que estão acompanhando o canal, aos que estão aí também conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo pela primeira vez, a palavra, ela é o alimento verdadeiro para o espírito, né? Então, Jesus aqui em Marcos 2, ele está falando: olha, enquanto eu estiver com os convidados, esses discípulos, eles estão alimentados o tempo todo. Mas dias virão que quando eu for tirado, não é que os discípulos começariam a fazer jejum, como alguns aqui podem entender. Não. Por que eu sei que não? Porque o texto está bem claro dizendo que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, ou saduceus, jejuavam, mas os de Cristo não. Por que será? Porque não tinha necessidade de jejum, sendo que ele era o alimento. Vamos ver mais uma passagem aqui importante. João, capítulo 14, a partir do 18. Ele diz: não vos deixareis órfãos. Bom, amados irmãos, como você acabou de ver, ele diz que o jejum só foi para os judeus. Só foi para os judeus. Então, amados irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Porque tem pessoas, pregadores, tem pastores, Assembleia de Deus, não estou aqui para julgar todas as Assembleias, todas as batistas, não. Mas a maioria, são muitas, que diz que o texto de Mateus 24, Mateus 25, só foi para os judeus. Só foi para os judeus, irmão. Tenha cuidado com essas doutrinas de Satanás, tá? Tenha cuidado, tá? Então, veja só. Ele diz que Marcos e João, Mateus, não é Novo Testamento. Irmãos, que loucura é esta? Dizer que João, a epístola de João, a epístola de Mateus, não é novo mandamento. Irmão, temos que ter cuidado com isso, tá bom? Temos que ter cuidado com isso. Os apóstolos do Senhor, que são os discípulos, Mateus, João, todos aqueles apóstolos, discípulos do Senhor, eles eram apóstolos. E eles estavam pregando o Novo Testamento. E eles também falavam da lei de Moisés. Ok? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: que a Bíblia diz que de Sião sairá a lei, sairá boas novas. Sairá boas novas. Significa que os discípulos do Senhor, que os apóstolos, os profetas, eles vão pregar boas novas, novos mandamentos. Eles irão pregar realmente o que Jesus pregou na terra. Jesus pregou sobre novos mandamentos, sobre novas leis. Tudo isso eu vou mostrar com provas bíblicas, tá bom, amado irmão? Vou provar com provas bíblicas, tá bom? Então, amados irmãos, como você pode ver, como é que ele pode dizer que Mateus, João, né, aquelas epístolas de João, a epístola de Mateus, né, e a epístola de Marcos não são o novo mandamento, irmão? Isso é doutrina de demônio, tá bom? Isso é doutrina de demônio, ok? Os apóstolos, eles pregaram boas novas sobre o reino do céu, né? E é por isso que a Bíblia diz, né? Ninguém será salvo pela lei de Moisés. Nós vamos entrar nesse assunto para vocês não se confundirem e achar que não é para obedecer à lei de Moisés. Tenha cuidado, irmão, com essas doutrinas de demônio, tá?
vocês vão ver todo o mistério que eu vou trazer para vocês sobre questão das leis do Senhor. Ai daqueles que desobedecer à lei do Senhor, principalmente a lei e os mandamentos que Jesus trouxe para nós obter a salvação. Ai daqueles. Tá bom, meu irmão? Então, olha só. Depois eu vou trazer, tá, meu irmão? Depois eu vou trazer a prova para vocês, provando para vocês que Marcos, João e Mateus, eles pregaram o Novo Testamento. Como eu sempre digo, não só apenas eles pregaram o Novo Testamento, eles lembravam também da lei de Moisés. Não matarás, ok? Tenha cuidado com essa doutrina desses falsos mestres, ok? Vamos lá. Ele diz que não é porque os discípulos iriam fazer jejum. Veja, então ele lê um texto bíblico, ele lê aquele texto bíblico e diz que não que os discípulos iriam jejuar. Jesus ali não está ensinando aos discípulos a jejuarem. E ele dizer que os discípulos não era por discípulos. Irmão, que loucura é essa de interpretar a Bíblia propriamente da sua carne, né? Porque ele está interpretando a Bíblia com sua própria carne, não espiritualmente, porque a Bíblia se discerne espiritualmente, como eu vou mostrar para você. E nós vamos ler aquele texto que ele leu, tá? E você vai compreender realmente toda a verdade sobre aquele texto, tá? Vamos lá. Ele diz que não está para ensinar. Aprender. Eu não estou para ensinar, eu estou para aprender. Eu estou mostrando o ponto de vista da palavra com sinceridade, sem necessidade, sem intenção de estar ganhando algo, a não ser passando conhecimento e recebendo. Né? Por quê? Porque eu não estabeleci, o grupo a qual nós reunimos, não estabelecemos nenhuma regra. Não temos aqueles 10 mandamentos, né? Como muitas igrejas têm por aí. Onde, olha, se alguém trazer um ponto do jejum mais correto do que isso, o que seja, como que eu posso falar, satisfatório e convincente pelo Espírito, Eu não estou para ensinar, eu estou para aprender. Eu estou mostrando o ponto de vista da palavra com sinceridade, sem necessidade, sem intenção de estar... Não, que loucura é essa, não? Veja que loucura, né? Esse mestre da teologia está fazendo. Ele disse que não está ali para ensinar. Isso significa que ele não está no YouTube para ensinar. Amado irmão, que loucura é essa? Né? Com respeito à pessoa dele, eu estou repreendendo o espírito do erro de Satanás, dos demônios, que está por trás dele, que está na mente dele, para contradizer a Bíblia Sagrada. Como é que ele pode dizer que não está ali para ensinar? É muita loucura, meu irmão. São mentes que não pensam, não têm sabedoria e inteligência. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, amados irmãos? A Bíblia é para ensinar a salvar a vida, nós falar do reino do céu. Então está aqui a prova para vocês. Eu estou aqui para ensinar e também para aprender com meus amados irmãos. Aquilo que Deus não me revela, né, de um texto bíblico, Deus vai me revelar através do irmão verdadeiro e vai ter que estar escrito, ok? Então é isso. Então, nós, verdadeiros cristãos, estamos aqui para ensinar a todos sobre o reino do céu. Então você veja, o que é que ele está fazendo aí no YouTube? Ensinando a palavra de Deus. Porque ele está ensinando a palavra de Deus. É verdade ou não é, amado irmão? Então ele está ensinando a palavra de Deus. Está pregando aí, ensinando a palavra de Deus. Só que ele está pregando misturado. Doutrina, né? Algumas coisas realmente que são verdade bíblica, e também ele está pregando outros evangelhos. Ele está pregando outra doutrina, em dizer que não precisa ninguém jejuar, que foi abolido, que o jejum só é para os judeus. Então isso é pregar outra doutrina, né? Doutrina de demônio, tá? Irmãos, sejam imitadores de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que é para nós ser imitador de Jesus em tudo. Em tudo. Como assim?
Como assim, irmão Roberto? Bom, Jesus se batizou nas águas e nós também vamos se batizar nas águas, como eu já me batizei e vocês também. Jesus, ele jejuou e nós também vamos jejuar. Jesus, ele não pecou e nós também vamos andar nessa terra não pecando, porque a Bíblia diz, quem é de Deus não anda pecando. Então, nós vamos ser imitador de Jesus em tudo. Jesus não pecou, porque ele já nasceu sem pecado, porque ele é Deus, né? Então, Jesus não pecou, foi obediente ao Pai até na hora da sua morte. Então, para deixar bem claro para os irmãos, nós vamos ser imitador de Jesus em tudo, ok? Jesus, mestre da teologia, jejuou e nós vamos jejuar, porque o jejum é um mandamento do Senhor, tá? Então vamos lá, olha só, meu irmão, aqui. Quero que você preste atenção aí. Ele diz que não tem os 10 mandamentos, como eu já mostrei para você no primeiro vídeo, tá? Vocês acompanhem o primeiro vídeo aqui abaixo e vá acompanhando, tá certo? Vamos lá. Ele diz que não há mais necessidade de observar o jejum. Olha só, meu irmão. Veja só que doutrina de demônio. Como é que ele diz que não há necessidade de nós jejuar? Irmão, tenha cuidado com essa doutrina de demônio. Porque Jesus não ensinou isso a nenhum dos discípulos. Que não é para eles jejuarem. Que não precisa mais eles jejuarem. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Que já eu vou provar para vocês. Jesus mandando jejuar, tá? Isso é um mandamento, ok? É um mandamento que nós sempre vamos obedecer. Vamos lá, olha só. Ele diz que o jejum é só para os judeus, como eu já falei, né? Então isso é doutrina de demônio, é pregar outros evangelhos, tá? Ele diz que Jesus disse que não para jejuar. Aonde é que está escrito na Bíblia, meu irmão? Misericórdia, misericórdia. Aonde é que está escrito na Bíblia que Jesus disse que não é para jejuar? Então ele pega aquele texto, aquele contexto que ele não pode compreender e começa a deturbar. Ele começa a adulterar aquele texto que ele acabou de ler lá em Mateus, parece que foi em Marcos, né? Depois eu vou ver aqui, vou conferir aqui. É em Marcos, né? Marcos 2:18, né? Marcos 2:18. Então, ele lê aquele texto e diz que Jesus disse que não é para jejuar. Irmão, veja que ele acrescentou na palavra de Jesus. Ele acrescentou na palavra de Jesus. Jesus não falou isso para os discípulos. Então, nós vamos ler, a partir de agora, o mesmo texto que ele leu. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos para Marcos 2, versículo 18, tá? Vamos interpretar e ensinar para esse mestre da teologia, né? Nós que somos pequenos, que aprendemos somente com a Bíblia e Deus dá o dom de discernir a Bíblia Sagrada, tá? Vamos lá. Vamos aqui para Marcos. Vamos aqui para Marcos. Tá? Preste bem atenção no contexto, tá, meus irmãos? Preste bem atenção no contexto. Marcos 2:18, né? Olha só o que diz, né? Me acompanha aí, olha só. Por enxergar aqui tá meio complicado. Vamos lá, sabe? Deixa eu ver aqui. Marcos 2:18, aí diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejua os discípulos de João e os fariseus? Então aqui, amados irmãos, não é quem está fazendo essa pergunta aqui, não é os fariseus para Jesus, tá? Quem está fazendo essa pergunta aqui não é os fariseus, tá? Isso eu vou mostrar a vocês em outro texto. Quem realmente está fazendo essa pergunta para Jesus, tá? Vamos lá. E os fariseus: mas os teus discípulos não jejuam?
Respondeu-lhe a Jesus: pode, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele, durante o tempo em que estiver presente? O noivo não pode jejuar. O noivo não pode jejuar. Vamos lá. Dias virão, contudo, em que ilha será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Veja bem. Então aqui, amado irmão, você pode ver que Jesus está dizendo que eles jejuarão quando o noivo ser retirado. Então você já pode pegar aí que isto é um mito, é pregar outra doutrina. Ele está desfazendo o próprio Jesus, esse mestre Fábio da teologia. Então você veja, Jesus dizendo que eles jejuarão quando o noivo ser tirado. E Jesus está falando dele mesmo. Ele é o nosso noivo, tá? Então vamos lá. Jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior e rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velho. Tá, amado? Então nós vamos entrar nesse assunto aqui, ok? Vamos lá. Irmãos, por que é que os discípulos de Jesus não jejuavam? Jesus sempre alertava os discípulos para eles jejuarem, para eles orarem, mas os discípulos, eles não viviam orando. Por quê? A pergunta é, por que os discípulos não viviam jejuando, não viviam orando? A pergunta ela está na Bíblia Sagrada, que eu vou falar para vocês. Bom, amados irmãos, os discípulos, eles ainda eram crianças. A descida do Espírito Santo ainda não tinha descido, porque o Espírito Santo só ia descer quando Cristo fosse para a glória do Pai. Então os discípulos, eles ainda eram meninos. Jesus fez milagre e os discípulos ainda não compreendiam. Foi tanto que Jesus repreendeu os seus discípulos. Até quando terão fé? Até quando terão fé? E Jesus fala a respeito do milagre que ele fez, daquela multiplicação dos pães. E veja que os discípulos ainda não compreendiam. Os discípulos eles viviam, irmão, assim, ó. Ok? Então você veja que até os discípulos desejou que Deus matasse aquele povo lá, mandasse fogo cair do céu. Então os discípulos ainda não eram carnais. Ele não estava totalmente convertido. Isso está na Bíblia. Os discípulos não estavam totalmente convertidos, não estavam totalmente compreendendo aqueles mistérios de Deus, aquelas coisas. Eles só vieram compreender depois que Jesus morreu na cruz. Então foi exatamente, irmãos, que os discípulos jejuaram. Quando Jesus morreu na cruz, os discípulos não comeram nada. Eles estavam atônicos, estavam tristes, estavam com medo dos fariseus, né? Porque já começou aí em questão da perseguição, e os discípulos estavam trancados dentro de casa. Eles não comeram nada, estavam pensando em Jesus, estavam tristes. Então foi exatamente que se cumpriu o que Jesus falou. Então Jesus foi retirado da terra, ele morreu e os discípulos não comeram nada. Então é assim que acontece na maioria das vezes, né, com a gente. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós não comemos nada, ficamos ali tristes, choramos. Então foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não comeram nada, estavam tristes pela morte de Jesus. E eles só vieram realmente compreender que tudo que Jesus falou foi quando disseram para ele que Jesus realmente ressuscitou e Jesus apareceu para eles. Então realmente eles entenderam tudo. Foi nesse exato momento que Jesus assoprou o Espírito Santo nos seus discípulos e eles tornaram pessoas realmente de orações e pessoas que jejuavam. Ok, amado? Então, o que eu quero dizer para vocês é que os discípulos não estavam totalmente convertidos, ok?
Então, como é que podem os discípulos jejuarem se eles não estavam totalmente limpos, totalmente limpos? Eles apenas estavam limpos pela palavra, mas Jesus falou para os seus discípulos, limpai todo o corpo, ok? Então os discípulos apenas estavam limpos somente pela palavra, mas eles precisavam ser limpos totalmente, mas isso era com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo iria realmente dar força para eles realmente ser pessoas espirituais, tá? Então você veja, mais irmão, que os discípulos, eles estavam ainda, eles eram crianças, e está aqui na Bíblia, está na Bíblia. Eles ainda não entendiam realmente tudo que os mistérios ali, que Jesus estava pregando e fazendo. Eles ainda eram carnais, tá? Para deixar bem claro. Os discípulos ainda eram carnal. Como é que eles vão jejuar se eles são carnal? Tá? Ok? Como é que eles vão jejuar se eles ainda são carnais? Que eles, até, como eu falei, eles desejou que Deus mandasse fogo para matar aquela pessoa. Então isso não é atitude de uma pessoa espiritual convertida. Então é isso que vocês têm que entender, tá bom? Então a verdade do verdadeiro evangelho está aqui para vocês. Realmente os discípulos jejuaram quando o noivo, que é Jesus, foi retirado, tá? E temos muitas provas de profetas jejuando, e o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: esse mestre da teologia, o Fábio, ele não sabe realmente o que significa jejuar. Quero deixar bem claro para vocês. Ele não sabe o que é realmente jejuar. Para ele dizer que jejuar é você comer a palavra, não misture jejum com a palavra. Não misture as coisas, não. Jejum é uma coisa. E você comer a palavra é outra coisa, tá certo? Você comer a palavra, guardar aqui dentro do coração, é uma coisa. E jejuar é outra coisa. Então, eu vou ensinar para esse pastor, ou para esse mestre, e a todos, o que significa realmente uma pessoa jejuar. E vou mostrar os exemplos, o que significa jejum. Desde o Velho Testamento, a prova de vocês está no Velho Testamento, o que significa realmente jejuar. E também está no Novo Testamento. Jesus, ele jejuou. E vou mostrar como foi que Jesus jejuou. E nós temos que ser exemplo de Jesus, imitador de Jesus em tudo. E o Espírito Santo vai lhe dar essa capacidade de você ser igual a Jesus. Ok? Então, amado, vamos lá. Pronto, eu acabei de ler o texto que ele leu. Então, nesse texto, Jesus diz que eles jejuarão. Jesus está falando dos seus discípulos, que quando ele, Jesus, for retirado, o noivo, os discípulos jejuarão, tá? Porque, como ali diz no próprio texto, o contexto, como é que pode um vinho velho se misturar com um vinho novo? Como tem outros exemplos lá também no contexto, né? Você lê todinho. Então, não pode. Como é que os discípulos vão jejuar se eles ainda são carnais? Não estão compreendendo o mistério de Jesus ali. Ok? Então não se pode. Agora, se você é uma pessoa convertida, uma pessoa realmente convertida, de todo o seu coração, toda a sua alma, você ama a Deus e obedece os mandamentos, aí sim, você é um vinho novo. Você é um odre, né? É um vinho novo. Aí sim, você pode jejuar, que Deus vai receber o seu jejum e vai lhe dar a recompensa, ok? Então é isso que vocês têm que entender. Então uma pessoa que não é convertida, que ela é carnal, ela jamais pode jejuar, porque vai se misturar o vinho velho com o vinho novo, e nós devemos ser nova criatura. Temos que ser sempre o vinho novo, tá certo? Então Deus não vai aceitar esse jejum dessa pessoa que está jejuando, que é uma pessoa carnal, não compreende os mistérios de Deus, prega outros evangelhos, contradiz a Bíblia Sagrada. Então Deus não vai aceitar o jejum dessa pessoa, não vai aceitar. Então são jejum que Deus não aceita. Você misturar o velho
com o novo. Então, Deus só aceita jejum de pessoas realmente espiritual, que obedece às suas leis, os seus mandamentos. Ok? E Deus vai recompensar você. Ok? Vamos lá, então vamos aqui para Mateus 9,14, tá? Vá para Mateus 9,14. Mateus 9,14. Veja só, tá? Mateus 9,14 diz assim, ó. Vou enxergar aqui, vamos lá. Vieram depois, olha só. Eu vou aqui revelar para os irmãos quem foi que fez aquela pergunta para Jesus. Senhor, por que é que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam, né? Então ali está havendo uma conversa, né? Uma conversa boa, porque esse discípulo, ele não estava, né? Foi fazer essa pergunta para Jesus. Então vamos lá, vocês vão descobrir quem foi que fez essa pergunta para Jesus. Vamos lá. Mateus 9,14 diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Ok? Então aqui está a resposta de você. Então, aqueles discípulos de João que estavam jejuando, depois eles vieram. Os discípulos de João depois vieram e fizeram essa pergunta para Jesus: por que os seus discípulos não jejuam? Então é exatamente aonde você vê a resposta de Jesus. Então vamos ler aqui, irmão, aqui em Mateus, tá? Por isso, amados irmãos, eu quero falar para vocês. Leiam a Bíblia toda. Leiam o Novo Testamento todinho, que você vai ter surpresa, porque a Bíblia, ela pega o sábio na sua própria astúcia. Então a Bíblia trabalha em forma de enigma, quebra-cabeça. O que não é dito, o que não foi dito lá em Marcos, vai dizer em Mateus. O que não é dito em Mateus, o restante do assunto, os nossos irmãos apóstolos e discípulos vai dizer lá na frente, ok? Então, leia a Bíblia toda, porque esses mestres da teologia e outros Judas, irmãos Judas, eles vão citar para vocês versículos isolados, vão citar assuntos isolados, sem conhecer realmente o quebra-cabeça, tá bom? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão. Amados irmãos, prestem bem atenção. É exatamente aquilo que eu falei para vocês. Vou ler mais uma vez. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Pode, irmão. Enquanto o noivo está com os convidados, pode os convidados estar tristes? Claro que não, claro que não. Agora, se o noivo não aparecesse no meio do convidado, muitas pessoas estariam tristes. Cadê o noivo? Cadê o noivo? E a noiva esperando, e cadê o noivo? Então, é exatamente isso que eu falei para vocês. Enquanto Jesus estava com os discípulos, ele não podia estar triste. Porque, como eu já expliquei para vocês, os discípulos não podem jejuar porque eles ainda não eram convertidos, eram ainda carnais. Mas eles só iam realmente se tornar pessoas espirituais, realmente entendido em tudo que Jesus ensinou, quando descesse o Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. Aí diz, pronto, aí aqui, como eu falei para vocês, amados irmãos, realmente foi o que aconteceu. Quando Jesus foi retirado da terra, quando ele morreu na cruz, os discípulos ficaram tristes. Quando o noivo, que é o nosso Jesus, foi retirado, eles ficaram tristes quando ele morreu na cruz, Jesus. Os discípulos ficaram tristes. E realmente aí, eles não comeram nada. Ficaram tristes sobre a morte de Jesus. Ok? Aqui está o verdadeiro ensinamento do texto de Marcos 2,18 e aqui Mateus fala mais claramente. Ok? Então vamos lá. Enquanto o noivo está com ele, dias virão, contudo, em que ilha será tirado o noivo e nesses ilhas hão de jejuar.
Pronto, irmão. Está aqui a prova para vocês, tá? Então, o verdadeiro evangelho é este aqui. O verdadeiro evangelho é este aqui. Jesus está dizendo que eles vão jejuar. Os discípulos vão jejuar. Então, Jesus está falando dos seus discípulos, porque a pergunta que os discípulos de João fez foi a questão do discípulo de Jesus. Então, Jesus está falando ali sobre os seus discípulos, que quando ele for retirado, quando ele morrer na cruz, realmente aí os seus discípulos vão jejuar. E foi realmente o que aconteceu. Tá bom? Então, amados irmãos, eu peço a vocês que me acompanhem o terceiro vídeo, porque tem mais mistério sobre o jejum. Tá? Então, o meu destino, o destino de todos os sábios do Senhor cristão é repreender, corrigir o erro e ensinar, exortar. Então é o destino de todos nós cristãos, é ensinar, repreender as heresias, repreender o pecado e ensinar para essas pessoas com boa essência, ser tardio no falar. Repreenda com autoridade, não faça como certas pessoas que estão repreendendo as heresias com brincadeira, não estão levando a sério o evangelho e fala de qualquer jeito, faz da Bíblia um livro de escola, essas pessoas da teologia e essas pessoas, né, dos canais aí, tá bom? Então, amado irmão, me acompanhe no terceiro vídeo, porque eu tenho mais mistério a mostrar para vocês. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se esse mestre da teologia, Fábio, está dizendo que não precisa mais jejuar, que Jesus, né, o exemplo, né? Jesus aboliu na cruz, que não precisa mais ninguém jejuar. Irmão, tenha cuidado com essa doutrina do demônio. Sabe por quê? Porque os apóstolos, os profetas, continuaram jejuando. Então tenha cuidado com a doutrina do demônio. Obedeça sempre a Jesus Cristo, o mandamento que ele deixou para nós: jejuar, orar, pregar o evangelho a toda criatura, repreender o pecado, repreender as heresias de Satanás. Vamos salvar a vida do engano que já está vindo a este mundo. Vários evangelhos, vários tipos de ventos, de doutrinas que não são do Senhor. Já começou a desfazer a Bíblia Sagrada nesse fim dos tempos, e são esses que eu já estou mostrando para vocês. Que Deus tenha misericórdia deles, tá? É com eles e Deus. O nosso dever é apenas ensinar. Por mais que eles não vão receber, deixa eles com Deus. Só vamos apenas repreender e mostrar para eles, para esses falsos mestres, irmãos, falsos pastores, falsos apóstolos, falsas igrejas, vamos mostrar o verdadeiro evangelho. Porque nesse fim dos tempos, Deus já está manifestando realmente o verdadeiro evangelho. Que muitas pessoas, durante anos, nessas igrejas, nunca ouviram o verdadeiro evangelho. É exatamente hoje que Deus está usando os seus para mostrar o verdadeiro evangelho. Ok? Como eu estou fazendo aqui. Eu estou, como eu e meus irmãos verdadeiros que estão aí nas redes sociais, está para manifestar a verdade, o verdadeiro evangelho puro, da qual muitos estão se irritando com o verdadeiro evangelho. Ok? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Repreenda as heresias de Satanás e ensine para eles. Não importa que eles vão receber ou não, mas eu digo a vocês, amado irmão, que muitos deles são milhões de cristãos. Eles não sabem realmente o verdadeiro evangelho, porque eles aprenderam na igreja sempre as mesmas repetições. E os pastores nunca revelaram realmente como é que você vai realmente ser salvo. Que eu vou trazer para você todo o mistério. Quem realmente vão ser salvos? Como é que você faz para ser salvo? Vou mostrar todo o mistério. Não é apenas você chegar aqui na plataforma e dizer: pela fé somos salvos. Somente ter fé vamos ser salvos. Somente pela graça vamos ser salvos. Não é dessa forma que você deve pregar o evangelho. Você tem que mostrar os pontos bíblicos, aonde está o perigo que muitos vão perder a salvação, tá?
E não também, como vou falar, repetir mais uma vez. Não chegar aqui e dizer, somos salvos somente pelas obras. Somos salvos somente pelas obras. Não, isso é doutrina do demônio. Se alguém pregar para vocês que você só vai ser salvo pelas obras, é doutrina do demônio. Se alguém disser que é somente pela fé que você vai ser salvo, também é doutrina do demônio. Ok? Porque a fé é o nosso próprio Jesus. Jesus é a nossa fé. E a fé jamais pode se apartar das obras. É fé e obra. Obediência por fé. Quem tem fé em Jesus vai obedecer às obras. Praticar as obras para ser salvo. Ok? Obediência por fé. Jesus é a nossa fé. Então nós, verdadeiros cristãos, já temos a fé que é Jesus. E vamos praticar as obras. Se eu, José Roberto, não praticar as obras, eu vou ser salvo? Claro que não. Isso eu posso mostrar com texto-chave bíblico, que ainda eu não mostrei. Só estou apenas esperando esses pastores, mestres, professores da teologia mostrar mais o que ele aprendeu das tradições do homem lá fora. Sobre o assunto, né, de obra e fé, eu estou esperando eles mostrarem mais o que ele sabe do que ele aprendeu lá fora dos homens, tá? Mas a chave eu vou deixar para o final. Só vou esperar o que ele sabe mais do que ele aprendeu das tradições de teologia dos homens lá fora. Porque eu, José Roberto, e vocês, verdadeiros cristãos, nós aprendemos com Deus, lendo a Bíblia Sagrada para se tornar mestre. É Deus que torna você mestre. Então busca a Bíblia. E mestre é aquele, mestre significa um homem de Deus que está pronto para ensinar as ovelhas. De todos os assuntos bíblicos, está pronto para ensinar. Então esse se torna um mestre. Ok? Mas é proibido pela Bíblia você chamar seu irmão, ou um pastor, ou um mestre. Não chame de mestre. Não chame de mestre, não. Porque ninguém chamou Paulo de mestre. Ninguém chamou nenhum dos discípulos, nem apóstolos, de mestre, porque é proibido. Jesus deu esse mandamento para nós. Temos que obedecer. Sem a obediência aos mandamentos de Deus, ninguém verá o reino do céu. Tá bom, Marinho? Que Deus abençoe a todos e me acompanhe o terceiro vídeo, tá? Desse tema do jejum, ok? Que Deus tenha misericórdia do Fábio, desse mestre da teologia e dos outros que eu estou repreendendo e ensinando. Que Deus tenha misericórdia com eles e Deus. Enquanto isso, eu vou desfazendo a doutrina de Satanás que estão sendo pregadas na plataforma, alertando meus irmãos amados e levando eles para a Bíblia. Não fique só em minhas palavras. Confira na Bíblia, Bíblia com Bíblia. Não fique só ouvindo. Examinai as Escrituras. Assim falou o nosso Jesus. E muitos, por não examinar as Escrituras, estão entrando para seitas, estão entrando para o comunismo, junto e misturado com religião. Estão pregando outro evangelho. Tá bom, Marinho? E Deus vai honrar tanto a mim como todos aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho como eu estou pregando. Deus vai honrar de forma tão tremenda. E muitos vão ver. Deus vai mostrar para essas pessoas que realmente aqueles são realmente o povo de Deus, o povo santo. Praga nenhuma se chegará a estes que obedecem os mandamentos que são as leis de Deus deixadas por Jesus. Praga nenhuma se chegará a nós que estamos pregando o verdadeiro evangelho. Serei testemunha no meio de vós e meus irmãos também serão testemunhas. Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e até mais.